que eu mais encontrei pela internet foram resenhas negativas do Boneco do Mal. E eu estou aqui para fazer uma resenha positiva. Eu tenho em mente um filme com 3 pilares. O primeiro é quando a babá é contratada para cuidar de uma criança. E essa é a primeira grande surpresa. Ao chegar no local, a mulher se depara com o boneco. Isso cria um clima cômico na personagem, que no início acha que é uma brincadeira dos velhos que a contrataram. Esse casal de velhos que a contrataram são tão afetados pela loucura que eles tratam o boneco como um ser humano. Eles até dão uma lista para a babá e advertem que se o documento não for seguido à risca, o boneco não vai ficar satisfeito, explicando que se ela for boa com o boneco, o mesmo será bom com ela. A babá caga geral para as recomendações e não segue nada do que foi combinado. O segundo pilar vem com a surpresa do boneco ter vida. A criança que aparece no início do filme no quadro, morta em um incêndio, aparentemente tinha manifestado seu espírito naquele boneco. A babá Greta começa a seguir as regras que os pais do boneco tinham deixado com ela. E se mostra muito empolgada com a situação, a ponto de chamar o rapaz do mercado para ver a demonstração do boneco se movendo. O boneco sai do lugar onde ela tinha deixado e se mostra feliz por ela não estar louca e por alguém ter testemunhado aquele evento. Ela fica aliviada por não estar louca e confirma que tem um espírito de uma criança naquele boneco. Inclusive, ela cria um afeto por aquele suposto espírito que está no boneco. Ela acredita que esse suposto espírito é a criança inocente que morreu no incêndio. E ela cuida como se fosse o filhinho dela. O rapaz do mercado, que sempre entrega as compras naquela casa, fica assustado com aquela situação que a Greta tá, a babá. Ele adverte Greta, pois ela não sabia com o que estava lidando. E ele dizia que aquele espírito podia não ser tão bonzinho assim quanto ela esperava. Que a história sobre o incêndio que o garoto morreu era a seguinte: Brans, o garotinho da fotografia, que supostamente tinha o seu espírito preso ao boneco, quando tinha apenas 8 anos de idade, tinha uma amiguinha. E esta amiguinha dele sumiu e foi encontrada com o crânio esmagado na floresta onde Brans e a garotinha brincavam. A polícia disse aos pais de Brans que ele devia ser interrogado. E quando chegaram na casa, a casa estava em chamas. E supostamente aquele garoto tinha morrido. O terceiro pilar e o mais surpreendente de todos é quando o boneco é quebrado na cena final. E todos no local, inclusive quem está assistindo o filme, acreditam que uma entidade maligna vai sair das paredes. Mas é aí que o filme muda todo o seu rumo. O que ninguém esperava e o que ninguém imaginava era que Brans, o garoto que supostamente havia morrido em um incêndio, estava vivo, Vivinho da Silva. Era um homem adulto, um adulto doente e perverso, que foi a vida toda criado, escondido atrás das paredes da casa. Eu fico imaginando o quão otária Greta se sentia. O tempo gasto desenhando giz, conversando e acariciando um boneco foi usado apenas para satisfazer um tarado malicioso que vivia nas paredes. Após esses 3 pilares, o filme é finalizado com a suposta morte de Brans e Greta viva, com uma história que ela não contará a ninguém. E se fosse você, o que faria ao descobrir que enquanto bancava o louco cuidando de um boneco, um maníaco sexual te observava?